Bom dia, começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 16 de março. Depois de uma semana de muita volatilidade para as bolsas globais e também para a brasileira, que acumulou queda de 15,6% e 4 circuit breakers, a semana começa novamente conturbada. Na noite de domingo, o Banco Central americano, o Fed, anunciou um novo corte de juros emergencial de 100 pontos base, levando para 0 e 0,25%, e uma série de medidas para conter o impacto do coronavírus, como um massivo programa de flexibilização quantitativa de 700 bilhões de dólares e redução a zero da taxa de depósitos compulsórios a fim de estimular o crédito privado. Em resposta ao fluxo bastante negativo de notícias ao longo do final de semana, como quarentenas e restrições em diversos países, o Fed, o Banco Central do Canadá, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu e o Banco Nacional Suíço anunciaram também uma ação coordenada para melhorar a provisão de dólares no mundo. Apesar de serem estímulos positivos à economia, as preocupações quanto ao grau de desaceleração econômica global foram elevadas. Além disso, acreditamos que o fluxo de notícias e dados econômicos vão seguir ruins pelo menos até abril ou maio, e que os bancos centrais, ao já terem anunciado tantas medidas em tão pouco tempo, podem ficar de mãos atadas. As ações podem ter os seus efeitos ainda mais limitados na ausência de medidas fiscais. E com isso, os índices futuros nos Estados Unidos chegaram a atingir um limite de baixa de 5%, enquanto bolsas europeias caem 7% e 8% e asiáticas 4%. Então a gente espera uma reação negativa no Ibovespa hoje. Os preços do petróleo operam em queda de 9,5%, chegando aos 31 dólares o barril, em meio ao movimento de aversão a risco nos mercados globais e também refletindo mais pressões do lado da oferta da Arábia Saudita, que os produtores estão se preparando para inundar os mercados de petróleo com os preços de até 25 dólares o barril, segundo notícias. E no Brasil, a gente acredita que o Banco Central deve emitir algum posicionamento oficial em breve. Existe a possibilidade do corte de juros ser anunciado nessa segunda, antecipando a decisão da reunião prevista para acontecer na quarta-feira. A gente mantém a nossa visão que o Banco Central, ao longo da semana ou nessa segunda, vai anunciar um corte de 0,50 ponto percentual junto com outras medidas de estímulo, possivelmente uma redução mais acentuada dos compulsórios e medidas de liquidez para bancos pequenos e médios para estimular o mercado de crédito. Além disso, o Banco Central deve aumentar o grau de intervenção no mercado de câmbio para permitir que a Selic possa cair ainda mais sem pressionar tanto o câmbio. No entanto, a gente muda o nosso entendimento a respeito do corte total na Selic ao longo de 2020 de 3,5% para 2,75%. E para 2021, a gente vê uma projeção de 4,75%. No campo político, destaque para os desdobramentos da participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos de domingo, que tiveram o Congresso Nacional como principal alvo. Houve reações dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O Bolsonaro encerrou o dia celebrando os atos, dizendo que há histeria no combate ao coronavírus e desafiando os dois congressistas a ir às ruas como ele. O episódio tem consequências negativas na relação entre o executivo e o legislativo em um momento que já é de tensão sobre o futuro da agenda econômica. O Congresso, que já adotou medidas de restrição de circulação e ainda analisa se elas serão ampliadas, tem cobrado o Executivo por uma agenda emergencial de combate à crise causada pela pandemia
e sinaliza foco ainda menor na agenda de reformas já apresentada pelo Ministério da Economia. Apesar das quedas bruscas nas últimas semanas, na nossa visão, caso o medo que o mundo venha entrar em uma forte recessão se confirmar, a gente acredita que a Bolsa Brasileira vai vir a sofrer ainda mais. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.